Olá, estamos aqui para dar continuidade à obra do Eça de Queiroz. Hoje vou falar do Primo Basílio. É um romance da segunda fase. Nos slides que eu vou apresentar, ainda há uma introdução sobre a biografia do Eça de Queiroz. Eu vou repassar, porque eu já fiz isso semana passada, né, com vocês, mas vou repassar, pelo menos fica como uma pequena introdução, né? E com isso, nós vamos abordar uma obra da segunda fase do autor, ou seja, da fase realista. A primeira fase é romântica, a segunda é realista, e o primeiro livro é O Crime do Padre Amaro, né, e o Primo Basílio. Entre o Crime do Padre Amaro e o Primo Basílio, eu optei por apresentar a vocês a obra do Primo Basílio, né? Vou fazer um apanhado geral, né, dos temas e depois eu entro na análise da obra. Eu vou compartilhar para vocês entenderem um pouquinho, né, a obra do autor. Então, aqui está, essa de Queiroz. Depois vocês vão ver lá no início, né, a produção desses slides, né, dessa pessoa que eu admiro bastante. Eu uso sempre os slides dela quando não tem os meus, né? Então, eu homenageio, certo? E aí vem a biografia. Isso nós já falamos, então eu só vou dar uma repassada, que ele nasceu em 25 de novembro de 45, em Póvoa do Varzim, ou seja, né, um interior aí de Portugal. Ingressou na faculdade, nós já falamos, tá certo? Depois não participou diretamente da questão coimbrana, na faculdade de Direito, e aí a participação dele nas conferências do Cassino Lisbonense, ou lisboense, como quiserem, né? E aí ele vai se destacar como grande escritor, né? Que vai aparecer aí. Ainda em 1871, funda com Ramalho Tigão a revista As Farpas. Em 72 é nomeado cônsul em Havana, aí vai defender os ideais que ele tanto acredita, e exerce durante 27 anos a carreira diplomática, né? E nesses 27 anos é que ele vai dar continuidade também à sua obra. Morreu no dia 16 de agosto de 1900, na França, perdoe. Aqui está o funeral do Essa, no slide da semana passada também aparece. Temos essa caricatura também da paródia Lisboa 1900, caricatura do funeral. Eu já apresentei isso a vocês em outra aula. E aqui vem, né, vamos dizer assim, a opinião geral, né, do que a gente vê na obra de Essa, né, Distante da Pátria, pode julgá-la desapaixonadamente, com rigor, também manter o contato com as grandes correntes de ideias de seu tempo. Essa experiência contribuiu para o alargamento da experiência intelectual e para o amadurecimento literário do autor. Desculpe o aceito aqui, né, mas esse slide foi gravado antes da mudança, né, da nossa língua, né, e eu não quis mexer porque o original é dela, tá certo? Bem, essa obra está dividida em 3 fases, nós já passamos, as prosas bárbaras, a fase realista, o crime do Padre Amaro. Antes de começar o Primo Basílio, eu vou falar um pouquinho do crime do Padre Amaro, tá? Aí eu optei pelo Primo Basílio, que é a segunda obra, aí depois nós temos o Mandarim e os Maias, né? Já conversamos sobre isso. E depois vem a fase, né, dos valores importantes, né? Eu sempre chamo de fase de maturidade, um nacionalismo mais crítico, né? Que é Lúcia Casa de Ramírez, e a Cidade e as Serras. E nós temos aí uma obra de transição que está mais para a terceira fase do que para a segunda, que é a Relíquia. Inclusive está na lista da FUVEST. Então, aí a caricatura, o Mandarim, que é uma outra obra publicada, né, no Diário em Portugal. E aí vem uma caricatura também do Primo Basílio. E essa caricatura foi publicada, né, nesse O Besouro, em 1878, para
homenagear a obra do autor. Bem, aí vem o enredo do Primo Basílio. Então, antes de começar, deixa eu dar uma voltadinha aqui, o Primo Basílio, eu vou dizer a vocês, ó, O Crime do Padre Amaro é um romance que vai mostrar a opinião do Essa em relação ao clero, né? Então, esse lado crítico do autor é que se destaca, né? Então, é a história da Amélia e do Amaro, né? Aí vem o envolvimento dos dois, depois vem a gravidez, né, da Amélia, e dessa gravidez aí, a morte, tanto do bebê, que eles entregam para um lugar, né, que dizem que é para adoção de criança, que a gente sabe muito bem que não é. E depois o Basílio até vai atrás para ver se já tinham adotado a criança, né, e descobre que não é nada disso, né. A Amélia morreu, a criança também, né, praticamente, e ele vai continuar impune, né, porque ele era um padre e não deveria ter se envolvido com ela. E aí o Essa aproveita e denuncia, né, a questão do celibato, né, quer dizer, o voto de castidade, que é feito sem vocação. Amaro nunca teve vocação, ele simplesmente foi um oportunista dentro da concepção aí cristã, né? Isso é um fato, né, que nós podemos estender aí, né, até hoje na relação igreja, sociedade, né, que existem muitas coisas que deveriam ter sido mudadas na igreja, né, e nós sabemos que até hoje fica muito a desejar, certo? Mas eu escolhi o Primo Basílio, então é dele que eu vou falar, certo? Aí eu tenho um enredo, então começa falando um diálogo entre a Luísa, o Jorge, ela está casada há mais ou menos uns 2 anos com o Jorge, ela mora numa boa casa, ela recebe visitas, né? Ela tem os amigos, né? Dona Felicidade, o Sebastião, o Julião Zuzarte, o conselheiro Acácio, tem o primo Ernestinho e o Sebastião. Então, alguns amigos do Jorge e os mais antigos da família do Jorge. E do lado da Luísa tem a Dona Felicidade, que também é uma amiga da família da Luísa e que é mantida até hoje, né? Então ela vem todo domingo, né? Todos eles vêm todo domingo à casa do Jorge e da Luísa para tomar o chá das 5. Né? A primeira a chegar é sempre a Dona Felicidade, né? Bem, qual vai ser a crítica, né? Essa vai fazer uma crítica à classe média, a classe média burguesa de Lisboa. Né? Então, na verdade, é como se ele quisesse dar uma resposta para Lisboa, né? Do tipo de sociedade que existe. Né? Então, nós temos, por exemplo, né, a ideia da obra, né, que é o adultério da Luísa, já estou fazendo spoiler aqui, né, que é o adultério da Luísa. Então, aquele casamento que aconteceu, né, porque a Luísa ela estava noiva de um primo, do primo dela, do primo Basílio, tanto que o romance chama Primo Basílio. Então, ela namorava o primo, estavam noivos, e aí eles queriam casar. E a família do Basílio, né, faliu. E daí ele precisava arranjar dinheiro para o casamento. A gente sabe que não é bem isso, né? Porque ele era um aventureiro. E a Luísa acreditou nele. Ele disse a ela que iria fazer uma viagem para arranjar dinheiro, assim que voltasse, não demoraria muito, ele se casaria com ela. E ele vai, inclusive, para o Brasil, né? Depois ele fica rico e vai morar em Paris, né? E pouco tempo depois ele manda uma carta para ela, rompendo o relacionamento. E a Luísa ficou inconsolável e chorou. Né? Dizem que foram quase 8 meses chorando. Né? E aí ela vai ser apresentada ao Jorge. Né? E o Jorge já estava na época de se casar, ela também, né? Porque tem essa coisa aí de que a mulher tem que se casar, né? E eles se casam, né? Amor, assim, não foi o que se teve de informação, né? Eles vivem bem, se dão bem.
A única coisa que pesa entre eles é uma governanta que tem na casa, que ela se chama Juliana, que o Jorge defende muito, e a Luísa não gosta da Juliana, porque a Juliana é de marcação com a Luísa mesmo, né? Ela vai descontar toda a raiva da vida dela na patroa, né, que é a Luísa. Essa Juliana, ela trabalhou para uma tia do Jorge, doente, ela cuidou da tia, interessada em ficar com alguma coisa da herança, né? Porque era uma solteirona, né? E ela sofreu bastante, ela tratava a mulher bem, mas por dentro, assim, ela se corroía de raiva, né? Porque ela é muito frustrada, né? Ela vê a mãe, desde a época da mãe, a mãe sempre trabalhou de empregada, ela não sabia quem era o pai, né? E começou a vida que a mãe levava, a vida de empregada. E as patroas sempre a trataram mal, né? Aí ela descobre essa tia do Jorge, a gente não sabia que era, né? Isso vai aparecer posteriormente, né? E aí essa tia morre e deixa a herança toda para o Jorge, não deixou nada para a Juliana. A única coisa que estava no testamento é que ela pedia para o Jorge cuidar da Juliana, né? Porque ela devia favores para ele, né? E pediu para ele mantê-la na casa dele. Ele a mantém como governanta, né? Ou seja, uma pessoa que cuida da Luísa, porque ele tem a cozinheira, né? Tem a Juliana para cuidar mais da Luísa, né? Então ela tem uma vida razoável, né? E logo no começo da história, nós vamos saber, né, que o Jorge vai fazer uma viagem para Alentejo, ou seja, fora de Portugal. E ele está todo preocupado, né, porque a Luísa, ela é uma pessoa muito insegura e ingênua. Ela tem uma amiga chamada Leopoldina, que o Jorge não gosta, que ela recebe a Leopoldina em casa quando ele não está. Porque a Leopoldina, apesar de casada, era uma mulher muito aventureira, ela se dá ao desfrute, é assim que eles falam, né? Com homens de qualquer tipo. Ela sai com todos, se deixa, ela sai com todos. Depois nós vamos saber que ela sai até com mulheres, que ela vai contar, né, para a Luísa vai ficar toda envergonhada, né, no encontro das duas, depois da viagem do Jorge. E aí vem a Juliana, né? Toda vez que a Leopoldina vai lá, a Juliana conta para o Jorge. Quer dizer, ela persegue literalmente a Luísa, né? Então aí a Luísa comenta com ele, né? Ele fala, poxa, aquela lá veio aí, você recebeu, e não me contou nada. Ela fala, ela já foi te contar? Manda essa mulher embora. Eu não posso mandar ela embora, porque ela cuidou da minha tia, né? E no testamento eu tinha um pedido. Você sabe que eu não vou poder mandar ela embora, né? Ela tá bom, né? Mas ela não se contenta, não. E ele falou assim, bem, eu vou viajar na segunda-feira, né, e eu tô preocupada. Ela, não se preocupe não, né, nossos amigos me farão companhia, Dona Felicidade, Conselheira Cássio. É só eu falar que eu estou me sentindo só, eles vêm. Aí ela estava com um jornal, e no jornal tem a parte cultural. Aí ela falou assim para ele, ai, sabe quem vai chegar a Portugal? Ele, quem? Aí ela falou, Basílio, que é o primo dela. Ele, nossa, o Basílio, seu primo? Né? Ele não demonstra ciúmes, não. Ele apenas fala, nossa, quanto tempo você não vê, né? Ela fala, e aí eles conversam, né? Aí vão para receber os amigos, certo? Aí ele pede para os amigos cuidarem da Luísa. Aí tem uma surpresa, vem o Ernestinho e a esposa. Ele vem só de vez em quando. E ele veio à casa do Jorge aquela tarde com uma missão, né? Ele falou assim, olha, eu vim aqui, né? Faz tempo que a gente não se vê, mas eu vim aqui mais para tirar uma dúvida. Ele teve uma peça, que ele era produtor de peças, né? Perdoe-me, ele escrevia peças. O produtor é o que faz a produção, então ele trabalha para alguém, que é o produtor. E nessa peça tem um triângulo amoroso, né? Tem o marido, que é um príncipe, a esposa, né? E ela trai o marido, e o marido descobre, e ele mata, né, a esposa e o amante. Aí, quando eu entreguei ao meu produtor, ele não quer produzir a peça, porque ele falou que ninguém vai ao teatro, né? Porque as pessoas estão acostumadas com um final feliz, não com a tragédia, né? Dessa forma, né? Ele quer que
Eu tenho um jeito do marido perdoar a esposa, né, e fazer o final feliz. Mas eu não concordo. E aí ele saiu perguntando para todos que estavam ali, né, tomando chá, né? O único que foi contra a mudança do final da peça foi o Jorge. Os outros todos pediram para mudar, né? E o Jorge fala: não, não muda não, a mulher adulta ela tem que ser punida, ela e o amante, os dois devem morrer, né? E a Luísa estava perto quando o Jorge falou isso, né? Ela ouviu assim, né? Quer dizer, a única opinião contrária era dele. E o Sebastião, que é o amigo do Jorge, que é um engenheiro, não opinou. Né? Os outros todos, não, tem que ser final feliz, perdoa, muda, né? Que é para representar bem o que a sociedade pensava, né? Ou seja, não pensava, tá? Muito bem, deixa eu virar aqui, né? Que essa parte aqui eu já falei. Então vamos ver agora. Ela se casa e viaja a trabalho e ela começa a ficar entediada. Né? Ela lê muitos livros, ela tem uma assinatura na Baixa, ela adora a Dama das Camélias, do Alexandre Dumas, ela já leu milhares de vezes, né? Ela tem o livro até meio enxovalhado para leitura. E ele fica perto, ela sempre lê. No final feliz, né? A Lisa é uma romântica sonhadora. Né? E aí ela dedica a ler, né? A ler e a reler as obras românticas, né? E ela tinha lido lá naquele dia lá, né? O Retorno do Basílio, ele vai vir mesmo a Portugal. E aí, na segunda-feira cedo, Jorge viaja, ele vai ficar um mês fora, né? E a Luísa, logo depois que foi bem cedinho, né? Aí quando dá umas 8, 9 horas, vem lá a Leopoldina visitá-la, tomar um chá com ela. E a Leopoldina é bem da pá virada, né? Ela é uma personagem determinista, né? Que é envolvida pela história, pelo meio, né? É mais pelo meio agora. Pela história com a Luísa, elas são amigas desde crianças. Então, ela tem um conhecimento enorme da Leopoldina, ela gosta da Leopoldina. A Leopoldina começa a contar umas histórias para ela, né, das paixões, né, dos casos, né, porque a Leopoldina tem casos. E aí, nesse momento, ela fala, né, que vai mostrar para a Luísa que ela não tem caso só com homens, até com mulheres ela já teve. Aí a Luísa fica vermelha, assim, sabe, toda envergonhada, né? E, e aí toma um café e ela fala para a Luísa, por que você não aproveita agora, né? E arranja aí um caso nesses 30 dias que seu marido vai ficar fora, né? A Luísa, ai, Leopoldina, né? Como que eu vou fazer isso, né? Eu tô casada, não tenho coragem de trair meu marido. Eu gosto dele, né? E aí, né, a pouco ela vai embora e a Juliana de olho ali, né? De espiando sempre, né? Bem, a novidade é que o Basílio ele vai chegar a Lisboa e vai se hospedar no melhor hotel de Lisboa. Ele vem da França com um amigo, esse amigo é um conde, e esse conde vem a negócios a Lisboa. E o Basílio veio acompanhá-lo. E aí, quando ele chega ao hotel, né, ele já fala para o Marcelo, ele chama Marcelo. Marcelo, eu vou até a embaixada, que eu quero o endereço da minha prima. Ele, sua prima? Eu tenho uma prima que ela está casada, mas eu vou ver as condições, né? Porque você sabe que eu não vou ficar sozinho, né? Eu vou querer arranjar alguém. E as casadas, elas são mais limpinhas, né? Então, eu vou atrás da minha prima, ela era uma linda mulher, né? Por que não? E aí ele vai até a casa da Luísa, né? E a Luísa não estava esperando. Ixi, quando ela descobre, quando ele chega, né? A Juliana chama, ela estava lá no quarto, toda se arrumando lá. E aí a Juliana vai lá e bate, fala assim: olha, tem uma visita, né, para você. Né? Aí ela vai até lá, quase caiu dura, né? Porque a visita é do Basílio. E o Basílio, ele já tinha ido à embaixada, ele já sabia que o marido dela estava viajando, ele já sabia de tudo. E ela fica perguntando, toda vermelha, toda sem saber onde pôr as mãos, sem saber como sentar, sobre até a janela para poder respirar. Né? Depois ela se acalmou e começou a observá-lo. Né? E os comentários assim, nossa, você não está bem, né? Olhou tudo nele, né? A meia, o casaco, né? Tudo. Tudo, tudo. Aí eu falei assim, o Brasil não te vulgarizou.
Aí ele falou, mas você também está bonita, né? Ela fica toda vermelha, né? Aí ele pergunta para ela, você tem pequerruchos, né? Ela dá risada, falou, não, não tenho filhos ainda, né? Pequerruchos são os filhos, né? Não tenho, né? Eu sou apenas casada, não tive filhos ainda. E teu marido? E seu marido? Ah, meu marido está viajando, ele já sabe. Ele está viajando e demora umas 3, 4 semanas. Ele, nossa, uma eternidade. Né? Uma mulher bonita, sozinha, uma eternidade. Posso vir visitá-la toda manhã para a gente palmar? Ou seja, para te bater um papo? Ela responde que sim. E aí, né, ele não é bobo, ele viu lá no sofá a Dama das Camélias, né, ele observou o jeito dela, ele é um Dom Juan, né, e aí ele vai dar em cima dela, claro. Ele vai começar a vir todo dia visitá-la, né, e toca piano, tem um dia que eles tocam piano com o conselheiro Acácio, tem um dia que ela sai com a Dona Felicidade à noite para encontrar o Basílio, né, mas ela não fala, né, para a Dona Felicidade que ela iria ver o primo, né, ela faz como se fosse casualmente, mas não foi não, a Luísa forçou um pouco a barra. E aí eles começam a ter um caso, né? Rola beijos ali, uns encontros bem quentes, né? Porque o clima vai esquentando. E a vizinhança toda de olho, né? Claro, né? As fofoqueiras ali de olho, e a Juliana também, né? Até que um dia, né, o Sebastião, acho que ele ouviu, né? Pelo que a gente sabe aí pelo narrador, eu vi a vizinhança comentar, né? Sobre que todo dia, né, ia um rapaz na casa dela, a vizinhança não sabe que é parente, né, e o marido não estava, imagina, né. Aí o Sebastião cria coragem e vai até lá, e ela fica brava com o Sebastião, fala, mas ele é meu primo, qual o problema? E eu recebo na minha casa quem eu quiser, aí o Sebastião depois não diga que eu não avisei, né, ele foi embora, meio até meio chateado com ela, né, que é um amigo, né, e ela ficou ofendida, né. Daí ela começa a se apaixonar, né? E a Juliana de olho, né? E eles começam a ter beijos, né? Uns amassos assim a mais, né? Estou vulgarizando a obra, né? E a Luísa fala para ele, Basílio, é melhor nós arrumarmos, né, um lugar para nossos encontros, porque essa daí fica de olho, né? E eu não quero que ela conte para o Jorge, eu mesma quero contar sobre o nosso amor aí antigo. A Luísa está iludida, achando que ele vai ficar com ela, né? Então ela pretende, quando o marido voltar, contar para o marido, né, e ficar com o Basílio, ela já praticamente decidiu, né? Aí o Basílio fala, tá bom, eu vou arranjar um lugar para nós, né? Aí no dia seguinte, a Luísa acorda mais cedo, se arruma, ela vai até o escritório e escreve um bilhete, né, para o Basílio, confessando o seu amor, né, confessando que está apaixonada, porque ela não tinha coragem de falar. Aí ela está escrevendo, né, e a Juliana bate na porta para avisar que o Basílio chegou. A Luísa fica nervosa, amassa a carta e joga no lixo, né? E vai até a sala ter com o Basílio. E vai falar, nossa, já arrumei um lugar para nos encontrarmos, né? É um lugar maravilhoso, né? E a Luísa vai chamar esse lugar de paraíso. Ela não vê a hora de ir, né? Ele vai marcar com ela o encontro no dia seguinte, à tarde. E que ele vai virar buscá-la. Para se arrumar, que ele vai vir buscá-la para eles irem para, segundo ela, o paraíso. Bem, aí vem a ingenuidade da Luísa, né? Então, nesse ponto, a Luísa já está praticamente arrebatada, né? Porque ela era apaixonada por ele terminou com ela, só que ele não está apaixonado por ela, ele está usando e ela não percebe, né? Aí o que acontece? A Luísa começa a encontrá-lo, né, no paraíso, né? Então ela vai no primeiro encontro lá, a carruagem, né, começou a se afastar muito do centro, né, de Lisboa, porque ela morava perto do centro, é classe média, né? E aí ela fala, nossa, Basílio, que longe, né? Esse lugar, que é um lugar bem pobre. Ele falou assim, eu arrumei um lugar bem afastado, você não pediu?
Então, é bem afastado, né? E ela tinha imaginado esse lugar, né, como se fosse realmente um lugar maravilhoso, porque na cabeça dela, né, ele estava hospedado no melhor hotel de Lisboa, né? Então, por que que ele a levaria para um muquifo? Na verdade, é um muquifo, né? Aí, finalmente, a carruagem para, aí ela olha, ela fala, nossa, né? Ela olha assim, dá para perceber que o lugar é horrível, né? Mas mesmo assim, ela acha que o quarto tem é, lençóis de seda, colchas maravilhosas, né? E aí, quando eles começam, porque é uma casa sobradada, é um comércio embaixo, tem uma escada e são duas casas, né? Como se fosse um apartamento, né? Uma tem uma criança chorando e ela ouve o ranger de um berço. E o outro quarto é onde eles vão ficar. Ai, quando ele abre a porta, assim, gente, era um lugar horrível, tinha cheiro de mofo. Essa criança não parava de chorar, né? Que estava na casa ao lado. E a colcha era de retalhos velhos, lençóis tudo velho. E mesmo assim, a Luísa se entrega a ele, né? Por amor, segundo ela, por amor, né? E esses encontros vão aumentando, né? E a Juliana vai tendo mais trabalhos, né? Porque a Juliana, ela segurou aquela carta. Ah, eu esqueci de contar, deixa eu voltar, né? Quando o Basílio vai embora, no dia lá que ela escreveu a carta, né? Então ela volta ao escritório e o lixo tinha sido retirado. E ela chama a Juliana e pergunta, e o lixo? Ah, eu já tirei, né? Até fui embora. Na verdade, a Juliana pegou a carta. E a Luísa acredita, né, que ela tenha sido sincera, que ela não tenha visto, né? Que ela não tinha visto. Então, voltando ao paraíso, né? Ela começou a ir todo dia, né? E a Juliana é revoltada, porque todo dia tinha roupa para lavar, tinha que ajudar a Luísa a tomar banhos, né? Então, isso dava trabalho, né? Não era tudo tão prático como é hoje, né? E aí, a Juliana se rebela, né? Ela se rebela porque ela não aguenta mais, a gente sabe isso que o narrador conta, e ela conversa muito com a cozinheira também, com a Joana, né? E aí ela senta no sofá e fica lendo o jornal a tarde toda, não faz mais nada. Aí a Luísa chega, a Luísa não entende, ela vê, né, aquela bagunça, tudo desarrumado, que ela tinha tomado banho, né? Aí ela fala para a Juliana, mas espera aí, né? Começa a gritar com a Juliana. E a Juliana começou a falar alto com ela também. Aí a discórdia foi tamanha que a Juliana falou assim para ela, acho melhor você abaixar a voz. Porque se você pensa, né, que aquelas cartas, porque eram dois bilhetes, na verdade. Um ela escreveu e jogou lá, porque ela errou. E o segundo era o bilhete todo, né? A cartinha toda, estou apaixonada, aquela coisa de mulher apaixonada mesmo, né? Então ela fala, eu tenho as cartas, eu não joguei no lixo, eu tirei do lixo, aliás, e eu não mandei para a rua, elas estão comigo. Então para de gritar, né? E ouça o que eu quero pedir. E ela vai fazer chantagem com a Luísa, né? E a chantagem é complicada, porque ela pede uma grana que a Luísa não tem. E a Luísa fala, mas eu não tenho esse dinheiro. Ela fala assim, não tem problema. Eu vou te dar o prazo até o Jorge voltar. Né? Assim que o Jorge voltar, você me dá o dinheiro, né? Você consiga esse dinheiro até antes. Porque se o Jorge voltar e você não me dar o dinheiro, eu vou entregar essas cartas para ele. Ele saberá a bela mulher que ele tem, né? Para ela, nossa, ela fica doida da vida, né? Ela vai falar com o Basílio vai se interessar em ajudá-la, né? Eles marcam o encontro, ela conta, né? E o Basílio não curtiu muito, não, né? Porque ele não quer problemas, né? Aí o que ele vai fazer, o Basílio? Ele vai inventar uma desculpa, né? E vai voltar para a França. E ela vai ficar desesperada, porque ela vai ficar na mão da Juliana, literalmente. E está se aproximando a volta do Jorge. Mais uma semana o Jorge está aí. E a Juliana vai tirar proveito, né? Ela vai falar que ela quer ficar no quarto de hóspede, porque o quarto dela é muito úmido, né? O quarto de empregada. Ela quer vinho, que ela adora vinho, ela quer comer do bom e do melhor, e quer roupas, inclusive roupas íntimas. Então vai ser o momento que a Juliana vai se sentir a patroa.
E aí vai haver a inversão de papéis, né? A Luísa vai ficar nas mãos da Juliana e a Juliana dando as ordens na casa, né? Inclusive passar roupa, fazer toda essa parte que a Juliana fazia, né? E a Luísa tem que ceder, né? Os vestidos, aí a Luísa começa a se desesperar, ela tem sonho que ela ganha na loteria, aí a primeira ajuda que ela vai pedir é para Leopoldina, depois é para o Sebastião. Aí ela pede ajuda para a Leopoldina, né? Só que antes disso, ela vai até o hotel onde está o Basílio e descobre que ele foi embora, né? Aí ela escreve uma carta, né? Descobre o endereço dele com o Marcelo e manda a carta para ele, falando, né, do valor que ela precisava, que ele pelo menos mandasse o dinheiro, né, para ela se livrar da Juliana, porque senão ela ficaria mal com o marido, né, já que ele foi embora. Ele inventou que ele tinha um negócio urgente para fazer e falou que voltava, né? Ela não acreditou nisso, mas ela mandou uma carta para ele, né? Aí ela sonha que ela ganhou na loteria, ela tem, sabe, ela começa a ficar bem paranoica mesmo, né? E aí ela vai conversar sobre isso com a Leopoldina. A Leopoldina, ai, finalmente você traiu ele. E merece, como teve coragem de te abandonar, em vez de te levar junto, né? Na verdade, né, o Jorge não ia levar mesmo a Luísa, porque ele tem amante lá. Ele vai ficar com uma mulher lá, e o Sebastião sabe, né? O amigo dele sabe, né? E ele não vai ficar sozinho no mês que ele ficar lá. O livro revela, o narrador revela isso, né? Bem, resumindo, né? O Basílio não ajudou, a Leopoldina tentou ajudar. A Leopoldina falou assim: olha, eu conheço uma pessoa aqui em Lisboa que te daria esse dinheiro se você passasse um dia com ele, né? Num lugar aí especial, num hotel, né? Aí ela, ai, mas eu tenho que me submeter a isso. Você é um jeito de você conseguir dinheiro, ele é louco por você, ele já comentou comigo. Aí a Luísa fala, mas Leopoldina, eu estou nessa situação com o Basílio por amor. Como é que eu vou fazer um negócio desse, né? Eu traí o meu marido porque eu amo o Basílio. Não é porque eu quis uma aventura. Bem, Luísa, você que sabe, né? Ou você faz isso, né? Ou então não tenho como te ajudar. Aí ela manda a Leopoldina marcar o encontro. Ela até vai ao encontro, mas quando ela vê o homem, né? Que é um homem gordo, né? Esses homens relaxados, né, de sítios, né, fazendas, assim, esses fazendeiros descuidados, né? A Luísa não aguenta, ela sai correndo, ela larga o homem lá. Depois o homem queria até bater na Leopoldina, porque a Luísa aprontou com ele, né? E ela volta, e a Leopoldina fala, poxa, como você fez isso comigo? Eu não vou te ajudar mais, né? E não ajuda mesmo, né? Aí o Jorge vai voltar, e ela não conseguiu dinheiro, né? E ela está bem desesperada, né? Ela já não come direito, não dorme, chora, e a outra gozando das coisas boas da casa dela. E isso o Jorge volta. Quando o Jorge volta, ele pergunta para a Juliana, ele estranhou ver a Juliana toda arrumada, sentada, inclusive com as roupas da Luísa, né? Sentada no sofá lendo, e ele falou assim, cadê a Luísa? Né? Tá lá dentro, lá no quarto. E ele vai até o quarto, depois ele vai ao quarto de passar roupa, né? E ele vê a Luísa toda descabelada, sabe? Abatida, assim. Ele fala, o que está acontecendo aqui? Aí ela fala, ele vem com uma desculpa, ela fala que a Juliana esteve muito doente, ele sabe que a Juliana é cardíaca, porque ela tem problemas de coração. E ela teve que deixar a Juliana na boa lá, né? Ele fala assim, mas não há um exagero nisso? Ela, não, coitada, né? Mas ela está bem enfraquecida, ele não entende. Como ela está tão frágil? Ele, nossa, você está tão abatida. Ela fala, impressão sua, né? Mas ela já está quase até doente dos nervos, né? Aí ela se desespera, porque a outra ameaça, fala assim, ele voltou, você sabe que eu vou entregar, ai, me dá mais um pouco aí de tempo, né? Aí ela vai ao Sebastião, aí ela conta para o Sebastião o que ela tinha feito, Sebastião, Luísa, né? Mas ele sabe que o Jorge traiu também a Luísa, né? Luizinha, como você teve coragem, né? Ai, me ajuda, porque eu não quero, né? Me separar dele, eu não quero ficar falada na cidade, me ajuda. Aí ele fala, com quem está? Com quem estão essas cartas? Fala com a Juliana. Ele fala para ela, então vamos fazer um plano.
Nisso ela já estava quase se arrastando aí, né? Já tinha febre, de vez em quando ela ficava até com febre, né? Já tinha pedido ajuda para o Julião por causa das febres, né? Porque o Julião é médico, o Julião Zarte é um amigo do Jorge também, que é médico, né? E aí ele combina com a Luísa, né, o seguinte, ele fala assim, eu tenho um amigo da polícia, é um investigador, né? E ele usa a roupa da polícia, né? Porque ele tinha, né? E nós vamos falar para a Juliana que chantagem é crime e vamos conseguir essas cartas, né? Você mande a Juliana em Boticário amanhã de manhã, que nós vamos interceptar, nós vamos falar com ela no caminho. E a Luísa faz, mas ela tinha passado tão mal à noite, né? Tinha tido febre, e o Jorge não entendendo nada, né? Por que a Luísa estava daquele jeito, né? Aí o Sebastião realmente faz o que ele prometeu, né? Ele vai com um amigo e intercepta a Juliana no meio do caminho e fala para ela: olha, nós sabemos que você tem 2 cartas da Luísa que você está fazendo chantagem com ela. Então eu vim com ele para te dizer que chantagem é crime. Ou você devolve essas cartas, né? Ou você vai presa, porque é crime. Chantagem é crime. Ai, a Juliana fica até sem fôlego, daí a pouco ela cai dura, ela tem um infarto, aí nós vamos ter a morte dela. Você fala, oba, né, a Luísa agora tá livre, né? Então aqui tá, ó, né, as partes que eu passei, aí eu vou chegar aqui, ó. Juliana morre, tá? Ela morreu ali, a Luísa ficou livre do problema, né? Porque a chantagem acabou. Mas não é para matar, é que ela tinha problemas cardíacos, ela se desesperou, né, e infartou ali. Aí tem o enterro dela, né? O Jorge faz tudo direitinho lá, né? E a Luísa, né? Ela ficou acamada, né? Com a febre, uma febre que ia e voltava, né? E aquele dia ela tinha passado muito mal, né? À noite, assim. Aí o Jorge chamou o Julião, né? O Julião falou para ela que tomasse mais uns remédios lá, né? Para melhorar. E aí no final de semana ela melhora. E ele a chama, né, para ir ao teatro, pensando no Fausto, e vamos assistir o Fausto, né? Ela, nossa, ela é apaixonada, né? Aí, né, ele fala para ela, vamos ao teatro, né? Ela fala, vou me esforçar, se eu conseguir eu vou. E ela vai, porque a Juliana morreu agora, mas ela está muito fraca, né? Então, voltam, ela já piora, né? Porque foi um esforço grande para ela, né? A febre aumenta, ela passa mal à noite, assim, né? Muito mal. Aí quando é de manhã, ela tá um pouco melhor. Aí ele fala para ela, olha, era um sábado, né? Eu vou fazer o café, fique aí. Aí ele tá lá na cozinha, né? Aí batem na porta, ele vai atender o carteiro. E ele entrega o envelope do Basílio. Né? Lembra daquela carta que ela escreveu para ele? Que ele resolveu dar a resposta para ela e voltar para Lisboa. Como ele vai voltar, né? Aí o Jorge ele fica curioso, porque tinha alguma coisa estranha ali, né? Ele não é nenhum bobo. Aí o que acontece? Ele abre a carta. E a Luísa estava acamada, ele abre a carta, ele abre, nossa, ele descobre tudo. E o Basílio falando, olha, né, como eu tenho saudade dos nossos encontros no paraíso, né, nossos beijos, né, e outras coisas mais. Ele comenta lá, e o Jorge fica enciumado, ele não sabe o que fazer, né, então ele para o que ele está fazendo, aí ele vai lá no escritório, aí ele fica nervoso, ele dá a mão na parede, nossa, ele fica incomodado, né. E aí, o que acontece, né? Ele vai até o quarto dela e fala para ela, mostra a carta, aí que ela adoece mesmo. Né? Porque ela tinha ouvido lá no começo da história, naquela peça do Ernestinho que se chama Honra e Paixão, que a mulher adúltera deve morrer, e ela era uma mulher adúltera. Né? E o primo também, né? Então ele vai saber que foi um primo, ele leu a carta, e aí ela fica morrendo de medo, né? Então ela piora, né? Ela fica entre a vida e a morte, né? De tanto ela estava muito fraca, né? Porque ela ficou desesperada mesmo, né? Ela fica no desespero total. E aí naquela noite ela passa muito mal e acorda de manhã e morre, né? Porque a febre consumiu, não abaixava, e ela acaba morrendo também. Né? Então a gente tem a morte dela. E aí
O Jorge, né, ele, antes dela morrer, ele a perdoa. Ele fala para ela, eu vou perdoá-la, né? Porque eu gosto de você, eu amo você, né? Na verdade, a gente fica meio em dúvida se o Jorge realmente perdoa, né, por amor, se o Jorge perdoa para não ter escândalo, né? Porque o Jorge ele é meio frio, sabe? Ele não é aquele marido carinhoso, né? Que, sabe? Ele é meio secão. E aí, né, como veio a morte dela, pelo menos ele a perdoou antes de morrer, né? Muito bem. Aí o Basílio volta a Lisboa. O Jorge mudou de casa porque ele não conseguia ficar na casa, então ele vai alugar a casa. Né? Aí o Basílio fala para o Marcelo: Marcelo, dessa vez você pode ir comigo encontrar e conhecer minha linda prima, limpinha e bonita. Você vai ficar morrendo de inveja porque ela é bem bonita, né? E aí o Marcelo fala para ele: eu vou. Aí eles foram para lá. Né? Aí chegaram à porta, não estava morando ninguém ainda. Aí a vizinha veio, né, e falou para ele, o Jorge não mora mais aí. Ele falou: mas eu não estou procurando o Jorge, estou procurando a Luísa. Nossa, você ainda não sabe, né? A Luísa morreu. Ele olha assim, sabe? Ele não se importa muito, né? Aí o Marcelo agradece a informação, aí ele sai, aí ele olha bem assim para o Marcelo e fala: poxa vida, eu vou ter que ficar sozinho nessa província de Lisboa? Poxa, se eu soubesse, eu teria trazido de Paris comigo a Alfonsine. Pelo menos eu não ficaria sozinho. E a história termina aí, né, no mau caratismo do Basílio, falando, né, que e daí que ela morreu, né? Problema dela, né? Na verdade, ele só estava indo lá mesmo para usá-la. Isso fica bem claro, porque ele é indiferente à morte dela, né? Então, que mérito tem essa obra, né? Qual a importância? É um livro que fez muito sucesso, ele saiu em folhetim, né? Ele é também naturalista, ele é realista, então eu tenho análise psicológica, eu tenho também análise determinista, né? A personagem que tem mais determinismo, eu já falei, a Leopoldina, mas não é só nela, a própria Luísa representa a morte do romantismo, né? E também a quebra aí das novas teorias, principalmente as teorias sociais, socialismo utópico, né? Então ela representa esse lado aí, né, do sentimento. Então a morte dela mostra que o mundo é realista, o mundo é materialista nesse momento, né? Que é o realismo, o naturalismo, né? Então é bacana também porque ele tem o clímax, que é a morte da Juliana, seria o final feliz para Luísa, e aí vem o anticlímax, né, que é a carta do Basílio, né, para dar um outro final à história. Então é muito interessante a jogada que o Eça de Queiroz faz, né? E daí tem um exemplo, né, dela aí, o Basílio passeando. Né? Então aí vem os lugares que eles citam no livro, né? São lugares que existem mesmo, né? Então, ó, é como guiados pelas duas linhas do ponto de gás que desciam a Rua do Alecrim, o seu pensamento, o seu desejo foram logo para o Hotel Central, né? Quer dizer, ela sabe que ele está lá, né? Aqui ela vai passear com a Dona Felicidade, elas chamam o passeio, né? Chama passeio mesmo, né? Que eu falo no livro. Aqui é o teatro, onde ela vai ver, né, o Fausto com o Jorge, quando ele voltar. Mas assim, a título de curiosidade, porque ele explora lugares, né, que ele conhece, é bacana isso no Essa, né? Ele conhece os lugares, ele visita, né, igual na Relíquia. E na Relíquia eu tenho a viagem ao Oriente, né? Perdoe-me, a viagem a Jerusalém, né? Ele vai à Terra Prometida. Oriente, ele vai até a Terra Prometida. E ele conta isso na Relíquia, isso aparece no Mandarim, né? Isso aparece em vários contos dele, né? Então ele tem mania, né, de incluir lugares assim, de verdade mesmo. E no Primo Basílio nós temos essa situação. Tá claro? Então, é um livro que critica a sociedade burguesa, classe média de Lisboa. É exatamente isso que ele quer fazer. O crime do Padre Amaro era para criticar
igreja, instituição social e igreja. O Primo Basílio critica a instituição social família, a classe média. E os maias, né, é da classe alta, é elite, né? Então, os encontros fora do casamento que geram filhos, né? E esses filhos ficam escondidos. É o caso, a história da Maria Eduarda e do Carlos Eduardo. Eles são irmãos e não sabem, né? Então, eles vão se apaixonar, eles vão ficar a ter uma relação bem íntima mesmo, né? Vai acontecer o incesto, né? Porque eles não sabem que são irmãos, né? E depois vai ser revelado que eles são irmãos. E eles têm aí, né, uma vida amorosa vivida. Então ele tem que tomar uma decisão. A decisão dele no final do livro é simplesmente dar a parte da herança que ela tem direito e mandar cada um seguir a sua vida, porque eles não podem ficar juntos, né? Porque a sociedade não permite, né? Que é o incesto. Essa gosta de tocar nesses temas, né? Polêmicos, tá certo? Então, eu quis contar a história em detalhes assim mais aprofundados para vocês entenderem, né, a ironia do essa, né, em relação à situação, né, da família, da sociedade, da época. E o Primo Basílio mostra, né, que tem personagens assim muito vazios, né? Então, por exemplo, tem um capítulo, né, que ele descreve as personagens. Deixa eu ver se está aqui, deixa eu voltar. Eu acabei pulando aí, porque senão eu não ia conseguir falar tudo que eu tinha que falar. Ele descreve as personagens. Deixa eu ver se está aqui. Se é nesse slide que está. Acho que não é nesse, não. Não, não é nesse, não, né? Então, as personagens que vão à casa dela é a Dona Felicidade. A Dona Felicidade é uma solteirona, né? E ela teve um namorado, né? Ele conta lá alguns detalhes, né? Na infância, na adolescência, e o namorado a trocou, né? Deixou ela na mão, trocou por outra. Aí ela prometeu nunca mais se envolver com ninguém. E aí ela adotou um cachorro, o Bilro. E ela teve uma briga com a empregada, o Bilro já estava mais velhinho, né? E a empregada ficou com tanta raiva dela que deu rolha cozida com carne para o Bilro comer. E o Bilro morreu. Aí ela mandou empalhar o Bilro e colocou na sala, aquele cachorro empalhado. E nesse momento aí da história, a grande paixão dela é o conselheiro Acácio, que é aquele senhor, né, aposentado, puxa-saco do governo, né, da monarquia, que também está na casa, né? E ela chega, ela fica até suando, assim. A Luísa percebe, né? E o que ela mais gosta, que ela comenta assim baixinho com a Luísa, né? E ela tá segurando a mão e amoçando. Aí ela fala que regalo do homem é a careca. Ela tem tesão pela careca do Acácio. É desse jeito que ela fala mesmo. Ela tem um desejo ardente, né, pela careca. O que ela mais gosta é a careca do Acácio. E o Acácio, ele fala minha senhora, né? Ele não gosta dela. Por quê? Porque o conselheiro Acácio, ele também é solteirão. E ele tem uma empregada que chama Adelaide, né? E a Adelaide, além de cuidar de tudo da casa, ela é amante dele. Né? Então a gente fala, né? Roupa lavada, né? Cama quente, né? Que é porque, né? Só a gente sabe disso, ninguém sabe. E ele prega moral, sabe? Tem um discurso vazio assim, né? Tem até na língua portuguesa a palavra acaciana, né? Acaciano é um adjetivo, acaciano, que é o discurso vazio, né? Fala palavras bonitas, né? Tudo em ilimuíssimo, né? Mas na verdade ele não diz nada. Ele não diz nada, ele também não é o que todo mundo pensa, né? Porque a menina é bem novinha, né? Ele explora uma jovem pobre, né? De pouca idade, para ele dar dinheiro para ela, né? E a gente fica sabendo disso no livro, né? Então, tem umas coisas assim, bastante quentes, né, na história, além da história da Luísa, do Jorge e do Basílio, tá? Então, tá aí. Isso é um romance realista da segunda fase. E aí, no nosso próximo encontro, né, eu gravarei A Relíquia, né, do Essa de Queiroz, que é o livro que está na FUVEST, né?
ou a Cidade às Serras, um dos dois. Eu acho que eu vou gravar a Relíquia, né? Cidade às Serras é um livro também bastante interessante da terceira fase, né? Que mostra mais uma ironia, né? A Revolução Industrial, e aí a gente vai ter aquela referência campo-cidade, que no final do realismo vai aparecer. Tá certo? Então, se eu não gravar a aula da Cidade às Serras, eu gravo da Relíquia, aí eu comento, igual eu fiz com o Crime do Padre Amaro. Tá certo? Tem o filme, se vocês quiserem vê-lo, né? Tem a minissérie que a Globo fez, que é igualzinha ao livro, né? São 4 horas de duração, então tem os capítulos disponíveis aí na internet. Se alguém se interessar, é só pedir. Né? Então, entra aí no e-mail, né, na sala virtual, e fala para mim, Marina Isa, eu gostaria dos links aí para eu assistir a minissérie, né, que é a mais antiga. Aí tem o filme, né, mais atual, tá certo? Então tá, então aí foi o nosso Primo Basílio, né, do Essa de Queiroz. Até a nossa próxima aula.